proporção do trabalho ela acaba não cabendo, né? Então aí tem tudo, ó, tem os cortiços de São Luís, tem os matadouros de São Luís. Goulart morava perto do matadouro aqui, então esse é o sangue e o cheiro da carniça, do boi apodrecido, é muito frequente no Poema Sujo. Os urubus que ficavam ao redor desse matadouro, em cima dos telhados, ele fala muito disso também. Ele fala do cheiro do rio, e do lado desse matadouro tinha um rio, o Rio Anil, que é um rio dentro aqui da cidade de São Luís. Então, o sangue acabava escorrendo para dentro desse rio, então misturava a água do rio com o sangue do boi. Então, o matadouro, por isso tem bastante foto aí de sangue de boi, exatamente por essa referência muito forte que ele sempre fala no livro. Eu tive azar que esse trabalho ficou pronto. Eu lancei aqui em São Luís primeiro só o livro, depois a gente, com a entrada da editora e com o Diógenes, a gente fez uma nova versão, aí foi que o trabalho ganhou um peso maior, que foi ser exposto em São Paulo e tudo mais. Quando eu lancei aqui em São Luís, o Goulart estava vivo ainda, 2016. E aí, quando a gente estava preparando já a exposição para levar para São Paulo, ele morre. Ele morre no dia 4 de dezembro de 2016. Então, o Goulart não pôde ver esse trabalho pronto. Ele viu apenas um catálogo da primeira exposição aqui em São Luís. Meu filho, numa passagem pelo Rio de Janeiro, ele deixou lá na casa de Goulart esse catálogo. Mas o livro final ele não viu a exposição. Mas na abertura da exposição, no lançamento do livro, lá no Museu Afro Brasil, em São Paulo, a viúva dele foi, a Cláudia, compareceu, em poucos dias já dele ter morrido, e era muito emocionada, percorreu a exposição toda, chorava muito. E eu contei para ela que a coisa que eu mais queria é que o Goulart visse esse trabalho pronto, porque o Goulart, além de poeta, jornalista, ele era também artista plástico e crítico de arte. Então, eu, com toda a minha audácia, assim, né, com toda a minha saliência, me envolvi de fazer um trabalho que mexe com a obra-prima do poeta mais importante da época, né? Então, até o Diógenes, quando entrou no trabalho, ele perguntou: Márcio, tu sabe onde tu está te metendo? Exatamente pela minha petulância de querer mexer. Quer dizer, foi uma audácia muito grande. Eu podia ter afundado totalmente na produção desse trabalho, né? Porque a crítica pode arrasar com a gente, né? Quem é esse moleque que quer mexer com a obra de Ferreira Goulart e fazer essa coisa aí? Então, eu queria muito que o Goulart visse esse trabalho, né? Mas ele acabou não vendo. Então, a Cláudia, depois que visitou a exposição do meu lado, a gente passeando, aí no final que ela se despediu, ela veio para mim e falou: Márcio, o Goulart viu a exposição, viu o teu trabalho. Aí ela disse: porque... E ele ia dizer uma palavra: maravilha, porque a palavra que ele dizia quando gostava de alguma coisa. Nossa, isso para mim foi uma felicidade, como se realmente o Goulart tivesse visto. Ela já é uma senhora que já há vários anos convivendo com ele, era a segunda mulher dele, também poeta. Então ela sabia perfeitamente o que o Goulart gostava ou não. Então ela me disse essas palavras, que para mim foi como se fosse um coroamento desse trabalho, assim, né? Então, se a Cláudia falou isso, é porque o Goulart ia gostar também. Esse trabalho também foi vencedor do Marco Ferrer, de fotografia, e também foi finalista do Conrado Wessel. Tanto esse quanto o Ateliê do Cangaço ganharam os mesmos prêmios e as mesmas seleção, né, de finalistas do Conrado Wessel. Muito bacana. Tem outra pasta agora, né? O Jorge vai... Uhum. Passamos por outro agora, Márcio. Vamos lá. Bruxos e curadores, né? Esse Bruxos e Curadores foi um trabalho que eu fiz com a antropóloga Ana Estela Cunha.
Na verdade, esse trabalho era dela e eu fui convidado para participar como fotógrafo, né? A Ana Estela é uma profunda conhecedora da religião africana e já morou em Cuba, morou no Congo, morou no Brasil. Atualmente ela tá em Lisboa. E ela me convidou para a gente fazer esse trabalho, que é exatamente um paralelo entre Cuba e o Brasil. O trabalho original chama Caboclo Niquices. Então, era para mostrar a semelhança. Assim como eu fiz aquela da semelhança do zelador de Voduns do Brasil com o Benin, esse trabalho era a semelhança do Brasil, do Maranhão, com Cuba. Já em outra vertente, com outro tipo de negros que vieram para as Américas, tanto para o Brasil quanto para Cuba, na América Latina, América Central, né? Então, é mais em cima dos Fante Achante, né? Que tem aqui numa região do Maranhão, região de Codó. Então, o paralelo era esse. E lá no Cuba seriam os paleiros, né? Da região do Palomonte. Em Cuba tem quatro religiões. Tem o Palomonte, tem a Santeria. A Santeria é similar ao Candomblé da Bahia, do Maranhão, Pernambuco, né? Onde tem o culto aos orixás, com aqueles paramentos, muito parecido. Tem o Bacuá, que são grupos também grandes também. Tem também o catolicismo e tem muçulmanos também lá, né? Tem mesquitas lá e tudo. E o trabalho dela é especificamente dentro desses paleiros, né? Dentro do Palo Monte, essa região do Palo Monte. Então, esses são os espaços onde eles praticam. É diferente porque não tem terreiros. Geralmente é um culto individual, existe só esse feiticeiro aí, esse bruxo, né? Eles se chamam de bruxo mesmo, sem nenhum preconceito, sem nenhuma intimidação, assim. Eles se consideram bruxos, né? Eles fazem trabalhos, né? Então, geralmente é dentro da casa dele, um pontinho dentro da casa dele, onde tem todo esse cenário, né? Tudo aí tem uma representatividade muito grande dentro da religião. E você contrata e chega lá para tipo uma consulta, né? E como a minha parceira Ana Estela, ela é muito dentro dessa religião. Inclusive ela foi casada com um cubano, ela tem uma filha que é do cubano. Então ela gostava muito de se consultar nesses espaços. E a gente acabava aproveitando para fazer a pesquisa. Ela fazia as entrevistas dela, se consultava e eu fotografava. Então, visitando lugares incríveis assim com essas pessoas, em Cuba, não só em Havana, mas também em outras cidades. E foi sensacional, né? Porque para mim é uma descoberta, né? Coisa nova para mim, que eu não conhecia. Mas aí a gente acaba vendo a semelhança que tem com os curandeiros aqui do Maranhão. Aqui no Maranhão já se chama de curandeiros, uma região na Baixada Ocidental maranhense, e tem lá eles se chamam de curadores ou curandeiros, assim como eles chamam lá em Cuba de bruxos, aqui chamam de curandeiros. Fazem trabalhos para curas, trabalho para o bem, trabalho para o mal também, né? E para mim foi muito bom fazer esse paralelo também, principalmente eu depois de ter feito com a África, né? Aí visitar Cuba. Na verdade, eu tinha vontade de ir muito nesses vários países que tiveram essa influência forte da religião africana, né? Como Haiti. Infelizmente, Haiti, depois daquele terremoto horroroso que teve lá, praticamente acabou. Até hoje eles vivem lá num sofrimento danado, mas lá é muito forte o culto aos Voduns, né? Tem o Ricardo Teles, que é um fotógrafo muito bom, também o Christian Cravo, né? Filho do Mário Cravo Neto, da Bahia. São dois fotógrafos que já passaram pelo Haiti, tem um trabalho belíssimo de lá. Né? E olhando esses trabalhos, eu sempre tinha vontade também, exatamente de fazer essa triangulação, Brasil, Cuba e Haiti, né? Mas acabou exatamente com esse terremoto eu desisti de ir para o Haiti. Mas tem muitos lugares assim interessantes que essas coisas ainda estão muito bem guardadas, muito bem
ancestralidade muito forte e eles mantêm uma tradição muito grande, né? Então tem toda essa simbologia. Isso aí é um boneco, né? Boneco que eles usam para enfiar aqueles alfinetinhos, né? Fazer os trabalhos. E tudo assim muito secreto, muito preservado, né? E tudo muito simples também, né? Olha isso aí. Isso aqui à direita aqui é como se fosse o assentamento, o paleiro, né? Que eles chamam aí. Tudo aí descarrego aí. Às vezes tem um cheiro muito esquisito dentro desse espaço, porque tem cabeça de animal, tem sangue derramado aí por cima, tudo eles usam para alimentar esses assentamentos aí, que é onde estão, na verdade, é a representação dos odúmios, né? Vocês veem que tem sempre a minha característica de luz natural, né? De luz, eu trabalho sempre com pouca luz, que eu acho que quanto menos luz, melhor para trabalhar. Eu gosto sempre de uma luz só vindo de um ponto de longe, de uma janela, de uma porta, sempre uma luz lateral. Eu não gosto de fotografar com sol forte. Quando eu fui fazer o trabalho do sertão, né, eu disse, ixi, vai ser uma coisa bem diferente do que eu sou acostumado a fazer. Eu gosto de ambientes fechados, assim, de lugares com pouca luz. Então eu me sentia, quando entrava nesses lugares, eu me sentia como se estivesse assim no meu estúdio, né? De, puxa, isso aqui que eu estava esperando. Ainda mais com todo esse cenário pronto, né? Com esses personagens, tudo a gente vai juntando assim e vai criando um certo estilo, né? Que a gente procura. E aí tem Maranhão e Cuba, exatamente como aquele outro Maranhão e Benim. Esse aí, às vezes, é até mais difícil ainda de você saber a diferença entre Cuba e Maranhão, né? Porque não tem muito aquela dica dos santos, não, né? Que lá no Benin não tem. Em Cuba, eles até aparecem também. Essa aí, por exemplo, é difícil saber se é aqui ou se é lá. Oi, Márcia, aí. Passamos para outra. Vamos para outra. Vamos para outra? Isso. Moqueado, né? Se alguém estiver dormindo aí, caindo da cadeira, aí a gente pode acelerar mais. Vocês é que Nossa, que dizem. dormindo, cada vez mais desperto. Acordadíssima. Oi? Estamos acordadíssimas. Acordadíssimas. Porque Maravilhoso. é envolvente, né? Aí a gente acaba falando muito, né? Mas sempre é muito bom ouvir você, Márcio. Seu trabalho é sempre enriquecedor. A gente só agradece a sua disponibilidade, essa forma de você passar as coisas, né? Muito obrigada mesmo, sempre. Obrigado, Fafá. Bom tua presença aqui, sempre junto. Grande beijo. Vamos lá. Esse aí se chama moqueado. Moqueado é a festa da menina moça, né? É um ritual de passagem que aconteceu numa aldeia de índios Guajajara, aqui no Maranhão, na parte sul do Maranhão, bem distante da capital, quase 1.000 quilômetros distante, um lugar bem escondido, chama Lagoa Quieta. Então eu fui convidado pela família de uma das meninas que iam passar pelo processo de iniciação e me levaram lá para esse lugar, né? Fui levado, não teve negócio de
pedir autorização para a FUNAI, que é toda aquela burocracia danada que eles acabam até te obstruindo de você fazer um trabalho e tudo mais. Então, quando você é convidado pela própria comunidade, pela própria direção, né, a chefia da aldeia, então é muito gostoso e a gente se sente em casa, né? Então, são rituais que eles estavam assim em determinada fase de extinção em algumas aldeias, muitas vezes não são mais praticadas, em algumas aldeias não são mais praticadas. E essa aldeia estava nesse processo de renovação, de busca para a perpetuação da tradição, né? Então, são as meninas que tiveram a primeira menstruação, né, durante o ano, elas todas são reunidas e eles marcam um determinado dia para fazer essa celebração, é como se fosse o debut, né, a festa de debutantes delas, né? Todas nessa faixa de 15 a 16, 17 anos, elas ficam resguardadas num quarto, assim, numa casa, onde só entra alguém da família que vão alimentá-las ali, vão cuidar delas até vestir depois para elas saírem para as festas, porque dura vários dias, elas ficam a maior parte do dia dentro desse lugar e só saem no início da noite para dançar e junto com os padrinhos, juntos com os parentes, já as pessoas que já são futuramente vão ser os maridos dela, né? Já são escolhidos ali. Então ela sai para dançar e depois volta e fica aí recolhida, né? Durante esse período. Na verdade, ela passa vários meses recolhida, mas a festa se dá em uma semana. Então, essa coisa bem de preservação mesmo. E aí eu acabei dentro aí dessa casinha, dessa palhoça onde elas estavam recolhidas, eu homem, né, dentro de um lugar onde só as mulheres poderiam entrar. Aí eu perguntei, mas eu posso entrar aqui? Eu não queria entrar, eu não queria quebrar uma tradição, né? Mas aí, sei lá, elas permitiram, né, que as meninas seminuas aí dentro, né, muitas das vezes totalmente nuas, permitiram que eu ficasse ali dentro delas conversando e você vê às vezes na intimidade aí como elas estão muito à vontade com a minha presença aí. Essa menina agora, para um pouquinho que eu vou falar dela, volta um pouquinho, Jorge. Olha, essa aí era uma das mais velhas, eram todas muito lindas assim, eu fiquei impressionado com a beleza dessas meninas assim. Então, essa aí era uma das mais velhas, devia ter na época uns 16 anos, talvez, e eu fiz essa foto dela e fiz exposição aqui em São Luís, mandei para elas também, tá? E depois de muito tempo, ela entra em contato comigo, essa moça aí. Ela já estava estudando, já fazendo mestrado na universidade aqui na capital do Maranhão, né? Então, ela já é envolvida, ela já participa de congressos e palestras até fora do Brasil para falar da causa indígena, defensora da causa indígena. Ela é parente da Sônia Guajajara, né, que é uma política hoje que é até do PSOL, né? Parece que ela foi vice do Marcelo Freixo, não foi na candidatura passada do Boulos, aliás, foi vice Isso, do do Boulos. bônus. Do Boulos. Então, a Sônia Guajajara é uma política mesmo que não para em lugar nenhum, ela está muito ativa, e essa aí é a sobrinha dela. Então, a Sônia estava lá nesse dia, nessa festa. A festa era organizada pela família da Sônia. E essa menina ligou para mim e me deu essa alegria de saber que ela estava na universidade, hoje já se formou, já tem mestrado, e também não para, tipo, a Sônia não para, é super envolvida na causa indígena, defensora das causas indígenas. E eu vi essa menina lá fazendo o rito de passagem, né? Havia uma emoção muito grande com essa ligação dela. E a gente já encontrou aqui depois, em São Luís, ela hoje trabalha numa secretaria aqui de igualdade racial, tem uma das direções lá. Então, foi um reencontro muito gostoso e interessante. Então, é muito bacana esse rito, e esse rito continuou muito forte, né? Está tendo todo ano, e muito bom pela tradição, pela preservação da cultura indígena, que é belíssima. Você vê a riqueza
da indumentária, e trabalhos de plumas, de miçangas, é de uma riqueza, é de uma importância de preservação assim sem limite, né? Olha aí, todas prontas para ir para fora da casa para dançar. Elas dançam várias horas durante a noite, mas os pajés, os homens, não param, passam 24 horas tocando e cantando e dançando lá fora. Elas voltam, se recolhem, mas eles continuam lá fora. É muito bonito o ritual indígena. Olha aí, já à noite, elas dançando, esse aí é como se fosse o padrinho dela, né? Então, os rituais indígenas são muito bonitos, assim como os africanos, né? E é uma coisa que eu estou sempre no meio, assim. Eu tinha até interesse de saber no meu DNA por que eu gosto dessas coisas, por que eu gosto principalmente da coisa africana. Eu tive a oportunidade de fazer o teste de DNA. Eu disse, vai dar algum traço africano aqui na minha veia. Então, eu fiz o teste, esse teste foi feito um evento que teve no Brasil, chamava Brasil DNA África, fizeram com várias pessoas de 5 estados do Brasil, que tem influência muito forte de negros. O Maranhão entrou, e eu, como conhecia o organizador, que é o Zulu Araújo, que já foi diretor da Fundação Palmares, ele pediu para eu dar um apoio aqui em São Luís, para indicar umas pessoas para serem selecionadas para fazer esse teste. E aí ele diz, e tu faz também, Márcio. Aí eu digo, opa, eu vou nessa. E aí coleta a saliva da gente, né, com cotonete grande na boca, e é mandado para um laboratório em banco de dados nos Estados Unidos, específico nisso. Depois de tantos meses voltou o teste, né? O resultado do teste eu tenho aqui em casa, tipo assim, parece um diploma, uma coisa bonita, um papel bonito. E o meu deu índio sul-americano, não deu negro. Aí eu estou vendo agora o interesse que eu tenho pelo índio e pelo negro, né? Tem tudo a ver com a minha ancestralidade. Podemos passar para outra, para ir adiantando mais? Esse trabalho chama Espíritos de Senzala. Eu sou muito curioso com essa coisa do sofrimento dos escravos, né? Muito usado no Brasil, nas Américas, né? A mão de obra escrava, né? No Brasil foram mais de 5 milhões de africanos escravizados que vieram trabalhar nas lavouras, principalmente cana-de-açúcar, algodão, café, e também na construção das cidades. Hoje a gente vê cidades lindas como, principalmente em Minas Gerais, Ouro Preto, Tiradentes, São João del Rei, São Luís, Paraty, cidades que foram construídas em função dessa mão de obra gratuita, explorada dos escravos. Então, eu fiz esse projeto pensando exatamente de visitar essas antigas senzalas, os antigos lugares nas fazendas de cacau, de cana-de-açúcar, de algodão, que ainda restam pelo Brasil aí todo, principalmente Maranhão, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, principalmente, as minas também, né? As minas de ouro de Minas Gerais. Então, eu visitei esses lugares exatamente para tentar ver espíritos que ainda estão nesses lugares. Eu acredito que muitos desses lugares, os espíritos são presenças garantidas, são presenças fortes, pessoas que tenham sensibilidade, sejam sensitivas, pessoas que olham, que se comunicam com os espíritos, chegam nesses lugares e realmente eles sentem essa energia muito forte. O Chico Xavier, né, que é um dos maiores médiuns que o Brasil já teve, ele uma vez chegou em Ouro Preto e ele se recusou a entrar em Ouro Preto, porque o que ele estava vendo ali ao redor dele era uma coisa tão forte que ele se recusou a entrar, né? Ele ia desestruturar ele. Ele 24 horas por dia ele estava envolto com espíritos, ele estava conversando com espíritos, ele estava psicografando.
Então, um envolvimento muito grande. Então, a minha intenção era essa, eu mesmo sem ter nenhuma sensibilidade, sem ser sensitivo, não vejo, não ouço, não sinto a presença dos espíritos, mas eu sei que nesses lugares eles estão. Então, eu procurei fotografar dessa forma, tentando passar a sensação de que aqui estão os espíritos desses escravos que estão ainda suplicando pela liberdade. Muitos podem estar acorrentados ainda, né? E aí é um trabalho que ainda está em produção, porque eu pretendo viajar dessas cidades todas, desses estados onde houve essa forte exploração da mão de obra, né, escrava, para visitar esses lugares, né? E realmente como eu falo também de ir sozinho. Eu às vezes passo horas dentro de um lugar desse aí, andei dentro das minas lá de Ouro Preto, e você vê o sofrimento que era dentro daquelas minas. As minas, tinha lugar que a gente passava assim, e são buraquinhos, são túneis que quase a gente não consegue passar. Então Não eu dá nem para soube ficar lá, em pé, né? não dá nem para rastejar. Então, muitos trabalhadores que foram usados nas minas de Ouro Preto e dessas cidades onde tinham essas minas de ouro, eram crianças, eram adolescentes, exatamente para conseguirem passar dentro daqueles túneis. Olha a crueldade que esses negros passavam. Crianças que morriam cedo porque eles eram acometidos de doenças dentro daquela umidade, eles praticamente só com uma sunga, totalmente despidos, né? Dentro da umidade que é dentro daquelas minas, sempre correndo água. Tem época que é muito frio, eles morriam com problema de coração, de pulmão, alguma coisa assim, e escavando aquela poeira daquela terra, eles inalando aquilo. Quer dizer, olha a crueldade que foi transformar o Brasil nessas cidades belíssimas que a gente vê hoje, né? Que foram todas à custa de muito sofrimento, de muita maldade, de muita permissão. Alcântara, aqui no Maranhão, é um exemplo disso, de uma cidade linda, que eu sou apaixonado. Você vê casarões em Alcântara, assim, de 3 andares, com mirante, né? Tudo de pedra bruta, não tinha cimento, não tinha concreto nessa época. Então, era de uma riqueza, né? Era de uma exploração, mas você vê as construções maravilhosas, as igrejas aí em Salvador, né? Estive em Salvador outro dia, entrei nas igrejas aí, que é, é de uma coisa assim descomunal, desproporcional de como foi conseguida e quanto sofrimento houve, né? Em Santa Rita de Jacutinga, que é uma cidadezinha, não sei se você já ouviu falar, que é em Minas, mas é bem pertinho do Rio, é na divisa com o Rio de Janeiro. Tem uma fazenda antiga que ela na época ela era uma fazenda de reprodução de escravos. Exatamente, como animais. E aí hoje em dia ela está aberta à visitação, você consegue entrar na senzala. E eu também não vejo nada, mas eu confesso que quando eu entrei lá, eu arrepiei do couro cabeludo até a sola do pé, assim, deu uma coisa. Quando eu comecei a Isso é fazer Ouro esse Preto, né? trabalho, Oi? esse aí é Ouro Preto, é. É. Quando eu comecei a fazer esse trabalho, aí eu postei umas 2 ou 3 fotos na internet assim, e foi ótimo, porque várias pessoas começaram a me ajudar, a dizer onde tinha, o lugar que eu podia visitar. Outras diziam as sensações que sentiam nesses lugares. Tinha gente que dizia que não conseguia entrar no centro histórico de São Luís à noite, porque sentia uma energia muito forte, muito pesada, né? Então, sacode com muita gente. Se a pessoa tiver um pouquinho de ser um pouco sensível a essas causas, assim, a essas sensações, realmente não consegue frequentar, né? Eu fui nessa fazenda, mas eu não consegui entrar não era nem na senzala, tinha um lugar que era um subterrâneo, onde eles ficavam acorrentados. É, E você tem acesso a isso. Isso também é Ouro é, Preto, né? E eu não consegui é, entrar nesse lugar, não. eu estou lendo o livro do Escravidão, né? Qual é o nome dele? Do Gomercino, não,
É um livro que ganhou até o prêmio Jabuti agora, né? E é um livro que ele conta toda essa história. É o primeiro volume, ele já está, o segundo volume está pronto,